Os livros são realmente cheios de mistérios. Mistérios o que estimula o escritor, a escritora. Mistérios porque como eu escrevo e por que eu escrevo. O que estimula, o que fomenta a vontade de botar as palavras no papel. Além disso, tem os mistérios que envolvem as histórias, muitas vezes histórias de amor ou sangue. Já pensou? Você já vê o título e fica imaginando o que você vai encontrar. E se tudo se passar numa delicatesse? Às vezes, as vigas podem estar retorcidas e até mesmo ter as vozes da fé. O nosso bate-papo é com a escritora mineira Alexandra Inocêncio. E ela vai começar contando para a gente sobre o porquê de se tornar escritora. A ideia de se tornar escritora é contribuir com o mundo, mostrar que existe a possibilidade de vencer as barreiras, de vencer os problemas. Então, assim, eu escrevo romance para que as pessoas sintam realmente que existe essa possibilidade, através das histórias ilustrativas, fictícias, nós podemos fazer mais, nós podemos nos desenvolver. Então, a minha ideia de escrita é essa. E pelo o tempo que você já começou a publicar, você começou a publicar, me parece que 2019, né, você vai confirmar para a gente, tem um pouco tempo. A escritora surgiu há pouco tempo, ela já vem aí de uma outra fase, como é que isso caiu aí no seu colo? Bem, o primeiro livro que foi Delicatessen foi 2021, 2021, 2022, 2023. E eu escrevo desde a quinta série, porque eu tive assim uma professora, né? A minha história de início de escrita foi essa, é uma professora e antigamente nós fazíamos aquela questão de composição de texto ou redação, que era o nome. E aí ela falou comigo assim, Alexandra, geralmente assim, né? Hoje em dia você pede o aluno 15 linhas, eles fazem 15 linhas. E eu sempre escrevi 2, 3 folhas. Então ela falou comigo, quem escreve muito erra muito. Ela falou comigo. E aí, como eu não acredito nessa questão de crítica, a crítica é você que tem que trabalhar ela em você. Então eu resolvi estudar mais, estudar muito. E aí continuei escrevendo, escrevo para a igreja, escrevo peças de teatro para a igreja, escrevo mensagem para os amigos. E esses 3 livros que eu lancei, além das coletâneas, eu já tenho 8 livros escritos, na realidade. Não foram lançados todos ainda, só 3 no momento. Agora, essa questão, assim, você já tinha essa vontade, né, de colocar no papel essa criatividade. Os seus 3 primeiros livros publicados, eles vêm muito com essa pegada do romance, mas a Alexandra gosta muito do mistério, de apimentar ali com uma boa dose de suspense e, às vezes, até quase se aventurar no policial. Né? Como que, assim, né, você tem essa questão de escrever para a igreja, teatro, né, peças mais na linha religiosa, essa questão mais espiritual, e, ao mesmo tempo, vem essa escritora instigante com esses textos um pouco mais movimentados. Não é paradoxal, não é contraditório, você usa os livros para, né, como válvula de escape? Os meus livros é uma leitura leve. Como eu falei, a ideia de contribuir com o mundo para que as pessoas voltem a gostar de ler. Então, assim, os textos, os livros são leituras leves e leitura assim. Se o livro fizer uma catarse, ok, tudo bem. Se não fizer, e na questão de suspense, na questão de misturar o romance com o drama e tudo, eu acho que bem, a minha escrita é uma escrita que vai impactar, né? Tem algumas frases chaves, alguma coisa assim que sempre vai tirar alguma coisa do livro, né? Então,
nessa questão. Não tem essa questão de finalização com a moral da história. No decorrer de toda a história, o leitor vai curtindo a história e querendo saber mais. E a gente pode dizer que, no caso, a Alexandre, ela tem uma inspiração? Vem de algum lugar específico? Você aproveita, por exemplo, casos que chegam para você, alguma coisa que você ficou sabendo? Não, não, não. As minhas histórias são todas sonhadas mesmo. Quando eu comento, as pessoas até pensam assim, uai, como assim? Às vezes eu sonho, acordo de madrugada, venho para o escritório e começo a escrever. Isso vai fluindo assim, porque é uma coisa que eu sempre falo, não foi eu que escolhi a escrita, foi ela que me escolheu. Então, assim, aí eu me formei, eu sou professora de língua portuguesa, então, assim, eu fui fazendo uma vertente de vida toda dentro dessa área da escrita. E você acredita que a formação, a graduação em letras, ela facilita o seu processo, ela facilita, né, a redação dos livros? Nossa, certamente que sim, porque quando você se dispõe a estudar mais, mesmo eu já né, tirei minha graduação e tudo, e continuo estudando, fica mais fácil, né? Flui mais fácil, porque o meu primeiro livro, Delicatesse mesmo, ele tem uma pegada de hot, porém com uma linguagem mais culta, uma linguagem mais assertiva. Então, assim, eu influencio a faixa etária de 16 anos acima, né? Mas o estudo é primordial para a escrita. E essa questão da sua também complementação de estudos com a neurociências, né, que você trouxe para né, você é neuropsicopedagoga. Você aproveita essa questão do seu maior conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, né, essas questões todas neurais, neurológicas e tal, para construir personagens mais densos ou não tem nada a ver? Não, aproveite sim, porque no dia a dia, quando você tem o relacionamento ali, a vivência com outras pessoas, então você vai aprendendo mais, porque a gente deixa um pouquinho da gente e pega um pouquinho da pessoa, né? Então, assim, para construir os personagens, com certeza. Com certeza. Aí é mais estudo, cada vez linkando uma coisa em outra, e dá para, em Vigas Retorcidas mesmo, eu fiz um personagem que ele tem, né, a situação assim de vida muito conturbada e sociopata e tudo. E em Delicatesse eu coloquei uma personagem que tem bipolaridade. E a construção desses personagens, né, você se inspira em pessoas próximas ou você vai estudar, enfim, como é que, porque, por exemplo, um personagem bipolar é um personagem muito complexo, é muito desafiador, né, porque a oscilação da pessoa bipolar ela é muito alta. No caso se eu não estiver enganado, do personagem Azaf, Azar. né? Do Vigas, assim, esse personagem ele parece meio doido, assim, né? Ele é um sujeito que curta. Então, claro que, obviamente, né, de tudo aquilo que ele viveu e coisas que ele viveu na fase que ele viveu na infância, obviamente vai impactar muito a formação neural dele, toda a formação da mente, do cérebro e por aí vai, né? A ideia da escrita e abordar estes temas é que leve a pessoa, mesmo fazendo essa leitura de forma leve, a pensar sobre o assunto. A minha ideia é essa, os meus livros são assim, vai levar você a ficar encucado, a pensar, uai, o que está acontecendo? Como que é esse personagem? Existem pessoas assim? Existe um jeito de sair de determinadas situações? Porque eu, até hoje, eu escrevi livros com finais felizes. Então, assim, eu gosto muito de finais felizes, porque eu acredito em finais felizes. Então, os personagens vão fluindo. É fictício e também na questão assim de abordar mesmo os assuntos, porque eu trabalhei nos livros a questão de violência contra a mulher, a questão de perda de memória. Então, assim, eu gosto de falar sobre coisas da vivência, do dia a dia. Quando você
foi publicar o primeiro, é o Delicatessen, né? Delicatessen. Você deve ter ficado com um certo receio, não é receio normal da publicação do primeiro livro, mas talvez o receio da trama, né, da forma como você colocou os personagens e como você disse, tem essa pegada um pouco hot. Ah, meu Deus do céu, o pessoal lá da igreja, como é que vai ser isso? Porque imagino que o pessoal deve ter te dado umas cutucadas no bom sentido, assim. Isso não te incomodou? Você já não ficou também com um medo duplo? Não, na ideia, não, porque, no entanto, que os meus personagens, eu falo muito sobre a questão do profissional como professora. Eu estou escrevendo a Mala de Laura, que é para o ano que vem, para início de 2025, e ela também é professora. Então, assim, a Ayla é uma professora que trabalha, né, com adolescentes já no curso de magistério. Então, não tem essa questão, não, porque, inclusive, quando eu fiz o lançamento, muitas pessoas da igreja foram, né, me prestigiar, compareceram para prestigiar, adquiriram o livro, porque, igual eu falei, é uma escrita leve. Eu tenho uma leitora que comprou o Delicatessen, ela leu em 2 dias. Ela falou assim, Alexandre, eu não fazia nada dentro de casa, eu queria ler, ler, ler. E assim, o relato dela é muito interessante, né? Ela falou assim, não, eu queria saber. Eu fiquei doida para me olhar o final, mas eu queria ler os pedacinhos para me entender tudo o que estava acontecendo. Isso é incrível, porque você teve outros feedbacks já dos outros livros e de leitores assim longe de onde você mora, porque você está em Minas Gerais e ainda em Governador Valadares, né? Uhum. Você tem E, feedbacks de outros cantos do Brasil e talvez até de outros lugares do mundo. E como é que estão sendo esses feedbacks? na realidade, quando você é um escritor independente, né, você tem que procurar essa questão de funilar na questão de influenciadores. Então, eu entrei em contato com esses influenciadores, ofereci o livro, enviei o livro para eles e tive esse feedback deles, que, na realidade, contribuiu muito com as minhas redes sociais, mas vou ser muito sincera, porque a questão de venda mesmo galgar todos os dias correr atrás e buscar. Você também, escritor, deve saber. Então, na questão assim, a vida de escritor é uma vida de todos os dias, é dia a dia. Principalmente quando você quer vender mesmo, fazer o livro acontecer. Porque tem muita gente, tem escritores para todos os sonhos e objetivos, né? Aqueles que querem só deixar um legado, aqueles que querem realizar sonhos, mas não necessariamente vender ou se tornar um best-seller é o sonho. Então, a gente tem várias vertentes aí de projetos de escritores. No seu caso, por exemplo, e o livro de Laura, esse projeto, vem envolto também em mistérios e a possibilidade da personagem até correr risco de morte? Esse é um livro que eu estou trabalhando mais o romantismo nele, porém a minha personagem principal, ela tem uma situação assim de uma alimentação muito ruim. Eu trabalhei sobre essa questão de alimentação, igual eu disse. Eu acredito muito em livros que nós lemos na escola que vem com a moral no final. Aquela assim, essa é a moral, vamos entender sobre isso. Mas eu gosto de colocar muito nas entrelinhas, porque basicamente os meus livros são adultos que vão ler. Então eles vão pegando aquela ideia que o livro tem. A mala vem com coisas hot também? Não, não. A Mala de Laura ele está mais tranquilo. O Delicatessen foi o primeiro e eu fiquei assim bem empolgada de escrever o Delicatessen. Aí as pessoas me perguntam: qual dos três, Alexandre? Eu falei assim, nossa, todos os três têm um diferencial assim enorme. Aí eu tenho leitoras que adquiriram os três. Então, assim, cada uma vota em uma coisa. Eu gosto do Vigas, eu gosto do Amor ao Sangue, eu gosto porque, como eu disse, eu vou abordando situações que acontecem.
eu tenho um outro livro, não tenho época para lançar, que eu falei sobre Covid. Então, assim, as situações do dia a dia, situações que eu às vezes vejo em jornais, às vezes um colega comenta situação de vida. E, claro, tudo vira elemento, vira cenário, vira um personagem, ou pelo menos uma costura, né, ou um perfil, alguma característica. A gente encontraria a Alexandra em algum desses livros? Não, até que não. Até que não. Só que vai encontrar. Eu fiz a escrita do livro, eu coloquei o nome do meu filho, tem o nome do meu filho, o nome do meu pai e o nome da minha mãe. E eu estou escrevendo um livro chamado Jogo da Vida, também, que é um projeto. Eu pensei em lançar antes da Mala de Laura, mas aí decidi pela Mala de Laura mesmo. E nesse projeto, o Jogo da Vida, eu coloquei alguns nomes de pessoas conhecidas, como se fosse uma homenagem, né? Honrando alguns amigos e tudo, então eu coloquei. E como que você se organiza, Alexandra? Mãe, esposa, né, tia, professora, neuropedagoga, escritora, onde se arruma tempo para escrever? De madrugada, de Mas madrugada. você escreve de madrugada por causa de uma questão de organização de agenda ou é de madrugada que fica aquela efervescência e os personagens não te deixam em paz? Isso, é de madrugada que eles aparecem. Então, assim, eu tenho a questão de sono, pouco sono, então, normalmente 3 horas, 3h20, por aí eu já despertei. Eu tenho meu filho que sai muito cedo também para o trabalho, então, assim, eu desperto, faço café e venho para o escritório. E aqui vem, aí sai poesia, sai livro, sai teatro. E você também coloca a plaquinha na porta, não se aproxime, uma caveira, Não, não, não. ou as pessoas já sabem, ninguém chega. Normalmente meu esposo e meu filho estão dormindo. Quando meu filho acorda, que passa pela porta do escritório, aí eu falo, vou fazer o café para você, e é assim mesmo. Mas, assim, eu tenho uma rede de apoio muito grande em casa, e eu sou imensamente grata a Deus por isso. Meu pai escreve também, e ele faz naquela antiga máquina de datilografia mesmo. Então, ele gosta muito de fazer detonado de jogos, essas coisas assim. O meu filho faz charge e ninguém publicou ainda não. E aí eu saí com essa veia de escrita. E você era uma pessoa que lia muito na sua infância, como é que era o seu convívio com os livros, com a leitura? Demais, demais. Assim, aqueles livros, pequenos livros de bolso e biblioteca, rata de biblioteca, não tem jeito. Tem jeito, sempre, sempre, sempre. Tanto a biblioteca do centro da cidade, que é aqui de Valadares, quanto a biblioteca da escola. E eu tive uma possibilidade de vivenciar assim, momentos, porque eu fiz magistério de manhã, eu dava estágio de magistério à tarde, eu fazia contabilidade e depois fazia estágio de contabilidade e depois fazia contabilidade. Então, tudo na mesma escola. Então, eu ficava praticamente, eu vivi na escola. A educação é a sua vida, não tem jeito, né? Sim, sim. E tem algum livro que te marcou? Algum livro que você fala assim, esse aqui eu indico, esse aqui é incrível, ou um escritor? Eu gosto muito das 5 linguagens do amor, e porque assim, ele trabalha. Inclusive, eu palestro também, dou palestras, já fiz palestras, algumas palestras em cima deste livro, e é um livro que te faz pensar. Eu gosto de livros que me fazem pensar. E você acompanha algum escritor mineiro, Nós escritora? temos aqui, nós temos aqui em Valadares um grupo com 60 escritores e grupo de WhatsApp, e geralmente o pessoal faz postagens lá sobre o trabalho que eles estão realizando, e quando tem algum lançamento, a gente sempre é convidado, eu procuro me fazer presente, né, para prestigiar o amigo,
e nós temos também projetos aqui como Pão, Prosa e Poesia, tem projeto do Psia também, que são projetos todos envolvendo essa questão da literatura, essa questão da escrita, né? E juntando também as pessoas, trazendo proximidade dos escritores para que a gente tenha uma coesão de pensamento de trabalho também. Porque Valadares tem a questão de ter uma livraria no shopping. Está tudo bem centrado ali. Eu faço parte de uma associação também de artesãs e trabalho lá, trabalho a arte. Eu peguei, coloquei meus livros lá também com elas. E hoje, você diria que a Alexandra já encontrou a voz dela? Sim, eu quero... meu foco é esse, é escrever para que as pessoas retornem ao gosto da leitura. Porque quando nós líamos aquele Memória de Brás Cubas, líamos Capitu, esses livros assim, teve uma época que nós gostávamos. Eu creio que eu encontro muitas pessoas que comentam sobre isso, mas depois ficou tão, como que eu posso dizer, tão frisado, tão engessado pela escola, que os alunos começaram as pessoas, né, começaram a ver a leitura como algo assim obrigatório, como algo que não traz prazer e como algo forçado. Então, assim, a minha ideia de escrever, disseminar meus livros é essa, que as pessoas retornem assim, eu estou lendo o livro da Alexandra e sim, estou gostando, igual algumas leitoras minhas falam assim, Alexandra, não tem jeito. Se a gente começa a ler, fica difícil parar de ler. E como professora de língua portuguesa, Alexandra, como é que você faz para fomentar a leitura? Como é que você trabalha a questão dos livros? Quais são os critérios que você usa, inclusive, para escolher os livros que você indica? Normalmente, eu faço oficinas, até que o ano passado eu estava na educação infantil e eu gostava muito de colocar minhas crianças para ler revistinha, para ler esses livros, né, que é a literatura de ouro, os livros infantis mesmo, e sempre espalhando colchonetes pela sala para eles deitarem, fazendo cabaninha, essas coisas assim. Agora, um grupo de alunos mais velhos, eu trabalhei com quinto ano, eu tinha muito a questão do projeto, o projeto leve um livro para casa, leia o livro e comente com um amigo, entendeu? E empreste, fazendo a troca ali, que é a mala viajante, essas coisas assim. Eu nunca, nas minhas aulas, eu nunca deixei de comentar sobre livro, comentar sobre leitura, ou eu estou lendo isso, ou porque na época que saiu aquele filme dos vampiros, eu peguei, comprei os livros e depois já até doei para os alunos, para as alunas repassarem uma para as outras. Então, assim, eu fui ler o livro, o pessoal estava assistindo Crepúsculo, o pessoal estava assistindo muito o filme, e eu peguei o livro para questionar, para conversar com elas, fazendo roda de conversa, essas coisas assim, e eu gosto muito de envolver leitura. Por outro lado, infelizmente, Alexandra, a grande maioria dos professores não trabalham muito usando o livro, né, a literatura. Como é que você vê essa questão? Normalmente você costuma ajudar ou estimular os professores também a fazer isso em sala de aula? Isso acontece muito nas escolas da sua cidade? Eu estive como pedagoga uma época e eu trabalhava muito essa questão com os meus professores, da questão de saber o momento da criança. Sempre tem que saber o momento da criança, o momento do aluno e tudo. Mas a leitura é uma questão de trazer ali a Chapeuzinho Vermelho, de trazer os Três Porquinhos, sempre fazendo a leitura original, a releitura com... Nossa, é uma oportunidade riquíssima a questão de trabalhar livros, trabalhar leitura. Então, assim, eu sempre coloquei essa questão em pauta com eles, em pauta de reuniões, sempre questionei essa como que está sendo, como que você está trabalhando, como que você está colocando o livro para as crianças. Eles têm acesso, está no livreiro, no cantinho da sala, está no armário, as crianças têm acesso, eles podem pegar a hora que desejam. No entanto, que eu tive uma turma que eu colocava no fundo da sala, eu trazia os livros para casa e depois
Toda aula eu levava. Colocava no fundo da sala. Quando o aluno terminava de fazer a atividade, ele ia lá, pegava o livro e começava a ler. Eu já até já é a dica. Ó, fulano já terminou a atividade. Dessa forma. E para a gente fechar, quais são suas dicas para os pais fomentarem, incutirem esse hábito em casa, fazendo as crianças se tornarem leitores? Hoje em dia, nós vemos a questão muito da tecnologia. Então, o que eu vejo? Estratégias que você pode trabalhar. Se você não tem a possibilidade de adquirir um livro físico, que é um exemplar físico, então trabalhe na questão da tecnologia com mini textos. Você pode faz um grupo, você e seu filho, e jogue mini textos lá para que ele leia, mas depois você tem que trabalhar dessa forma, mas também pesquisar. Ó, fulano realmente está lendo? Será que ele realmente entendeu a mensagem do texto? Ele gostou? Então, assim, tem atividades que a pessoa pode fazer impressões, fazer xerox, tem N oportunidades. Leitura, hoje em dia, está muito escassa, principalmente, eu estou falando da questão da tecnologia utilizando para o bem, principalmente na questão de WhatsApp, por exemplo, a IVC, PQ, utilizando isso aí, BLZ, tem essas questões aí. E o áudio também veio também para... não está ajudando a fomentar essa questão de leitura, de escrita, não. Porém, existe a possibilidade de você trabalhar a leitura, a escrita de uma forma prazerosa. Eu acho que a gente tem tantos problemas na vida, a gente tem situações financeiras, situações que você entra nela, situações que as pessoas te colocam nela. Então, eu acho que fazer as coisas com prazer é bem interessante. Ler por prazer realmente é um desafio. E para você que às vezes está estressado, está aí vivendo uma síndrome de burnout, ou está em casa, não tem o que fazer, né? Precisa sair um pouco das telas, né? É uma série, é um filme, é o computador, é o tablet, é o celular. O livro, né, é um convite para você sentar naquele lugar agradável, como sugeriu a Alexandra. Espalhe um colchonete na varanda, na sala, vai para a cozinha, um lugar que te dá prazer. Deita ali, pega o livro, vai ler, vai relaxar. Pode ser livros de romance, como Amor ou Sangue, Vidas Retorcidas. Se você quiser preparar a mala, daqui a pouco você vai embarcar com Laura. Sim, a Mala de Laura é o projeto que daqui a pouco está saindo aí do forno da Alexandra. Tem o Delicatesse, olha que o Delicatesse, para quem leu aí 50 Tons de Cinza, pode gostar de um livro aí com uma linha mais hot, tem para todos os gostos. A Alexandra vem com muita história de romance, envolve aí um pouco de mistério, ela gosta de colocar um pouco de esquentar a história aí, às vezes com a personagem correndo riscos de vida, e mais do que isso, né, a história te permite viajar, né? Que tal você manter aí a sua estante com livros para você, para o companheiro, para a companheira, para os filhos, para quem for visitar a sua casa, né? Sempre dá tempo aí de dar uma lida nos livros, né? De fomentar esse hábito, né? Vamos tornar a leitura um hábito de vida